Do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me vale da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 417, 10 de março de 1902. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma. E como ia buscando ao meu adorável Jesus e não o encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão. Não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e sentia uma dor tão aguda que eu não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva. Enquanto me encontrava nesta dolorosa situação, mas sempre o procurando, sem poder nenhum momento abster-me de fazer novas buscas por ele, finalmente o encontrei e lhe disse: Senhor, como te fazes cruel comigo? Olhe um pouco tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços, e Jesus, compadecendo-me toda e olhando-me, disse: Filha amada minha, tens razão. Acalma-te, acalma-te, é que eu estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres, a pena do amor é mais terrível que o inferno. Que coisa tiraniza mais? O inferno? Um amor contraposto? Um amor odiado? O que pode tiranizar a uma alma mais do que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse quanto sofro eu ao te ver por minha causa tiranizada por este amor, para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo da minha presença. Imagine você mesma. Se eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer a quem me ama? Então, ao ouvir isto, toda comovida, eu disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que me esforce para sair deste estado sem esperar o confessor, quando tu não vens. E ele acrescentou: Não, não quero que tu saias desse estado antes que venha o confessor. Deixa todo o medo e ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas. E ao contato de minhas mãos saberá que estou com você. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus e, sentindo o contato divino, me tranquilizo e digo: é verdade, ele está comigo. Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz: Luísa, minha filha, estou aqui, não me procure em outro lugar. Interessante, hein? Muito legal. E assim parece que estou mais tranquila. Que lindo, gente. Que maravilhoso, Deus, nosso Deus tão poderoso. Você vê que ele fala para ela que o amor que mais dói para ele, né? Porque ele ama muito a pessoa que está no inferno, né? Mas essa pessoa que está no inferno é um amor contraposto, é um amor que da pessoa que o ofende, que o odeia, mas ele ama mesmo assim. Que coisa, hein? Agora a pessoa que o ama, ele ama muito mais. Então ela deveria pelo menos se sentir mais tranquila para não fazê-lo sofrer tanto, porque ao vê-la sofrer por causa dele, ele sente uma dor absurda, muito grande. E ela se sentiu comovida ao ouvir isso. E ele mesmo assim quis ajudá-la, né, a tranquilizá-la, dizendo que quando ela quisesse vê-lo, que ele estaria dentro dela, apertando as mãozinhas dela, né? E ela realmente sentiu isso. Que lindo, gente. Ele é muito amoroso, muito cuidadoso, né? Ele realmente se importa com a gente, de verdade. Então, que o Senhor realmente nos ajude a cada vez mais entender esse amor que Ele tem por nós e nós também que possamos amá-lo como realmente Ele merece, né? E no outro trecho é 12.902, ameaça de castigos. Continuei a ver o meu adorável Jesus, isto é, no meio interior, mas via-o dentro de mim de costas para o mundo.
com o flagelo na mão em atitude de mandar sobre as criaturas. E com isto parecia que sucedia um castigo sobre as colheitas, mortalidade de pessoas, e no mundo de mandar aquele flagelo, e no momento de mandar aquele flagelo, tem dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo: eu não queria, mas vós mesmos tendes procurado que vos exterminasse, pois bem, os exterminarei. Dito isto, desapareceu. Então, muito forte, né? Então, momento ali em que ela vê Jesus muito irado mesmo, com o flagelo para matar as pessoas mesmo, né? Matar pessoas e destruir a colheita das pessoas, né? Fazer elas passar fome. E ele ainda ameaçando, dizendo: eu não queria fazer isso, mas vocês mesmos tendes procurado que vos exterminasse, e pois bem, vou os exterminar. Então, ameaça de castigos terríveis do flagelo que a justiça quer derramar sobre a terra. Então, o que faz Jesus sentir assim tanta ira, a ponto de não, né, de ameaçar a raça humana? É o pecado, né? E ele não merece isso, gente. Ele não merece que as pessoas façam isso. Mas as pessoas não sabem o que fazem, né? Elas pecam, mas não sabem de verdade o que significa isso. Mas muitas sabem e fazem mesmo assim. E isso dói muito ao coração de Jesus, né? E aí que ele tem mais vontade de castigar ainda, porque quando uma pessoa sabe e mesmo assim faz o pecado, né? É muito triste. Achando que Deus vai ter piedade, vai ter misericórdia, vai perdoar. E tem pessoas assim que fazem, que sabem que estão erradas e pecam mesmo assim. E dizem: ah, eu sou fraco e todo mundo peca e Deus, né, vai ter, se ele quiser castigar, ele vai ter que castigar todo mundo, porque todo mundo peca. Se ele quiser condenar, vai ter que condenar todo mundo. Ele não morreu assim à toa. Ele deve ter morrido e deve ter ali uma escala de misericórdia muito grande. E ele vai considerar as fraquezas humanas, a miséria. Com certeza eu vou me safar. Vai nessa, vai nessa. Então eu vou fazer o que deu vontade de fazer. Ah, não tem problema não. Vai nessa. Tem gente que sabe que é pecado, sabe que Jesus existe, sabe que Jesus morreu pelos pecados, entende a doutrina, né, da salvação e mesmo assim não tá nem aí pra Jesus não, não tá nem preocupado nem não. Eu tô pecando porque eu não consigo evitar de pecar, essa é a minha natureza. Deus sabe que eu sou pecador, então ser pecador é a minha condição, então eu vou pecar. Gente, tem gente que pensa assim. E é assustador que até padres pensam assim, tá? E ensinam isso para as pessoas. Eu já, né, já ouvi, né, esse tipo de relato por padres e é assustador. Assustador que uma pessoa que tem conhecimento pense dessa forma. A gente tem que ter muita força nas nossas orações e reparações para poder acudir o coração de Deus, porque Deus é infinito misericordioso, mas ele não é besta. As pessoas desperdiçam totalmente as graças que elas recebem de conhecimento. Elas usam o conhecimento contra o próprio Deus, né? Contra o próprio Deus, contra as verdades do céu, contra Deus. Então é muito triste, a gente tem que ficar muito esperto para que a gente não caia nessa, porque é uma tentação muito grande que o inimigo indiretamente ele pode proporcionar para qualquer pessoa. E isso é o mais terrível, são as pessoas que mais atiçam a ira da divindade, né, da justiça, por causa que conhecem o que não pode fazer e fazem mesmo assim. Isso é muito triste. Nós devemos, né, ter misericórdia, mas ao mesmo tempo também nos fiar muito em Deus e pedir muita ajuda de Deus para que a gente não caia numa conversa dessa, nem diretamente pela ação do inimigo que pode vir também atrás de nós. Então, que possamos estar unidos a Jesus, amando Ele e vivendo plenamente na Sua divina vontade, com a intenção pura de o amar, de o agradar e de se purificar ao máximo, né? Lutar contra o pecado com todas as forças, né? Contra as misérias, contra as fraquezas, contra as paixões, não deixar que o mundo, as coisas do mundo, né? Venham atiçar, venham fazer mal para nós, né? Venham nos condenar, né? Nos tentar, seja o que for, que possa chegar perto de nós, que consiga ter algum efeito sobre nós, que o Senhor possa nos ajudar a vencer. Amém? E sejamos conscientes, sinceros, né, para conosco mesmo, diante de qualquer coisa que nos acontecer, né? A gente rezar, a gente ofertar para Jesus qualquer
miséria, qualquer situação de fraqueza, a gente saber lidar com isso e ofertar para Jesus e compreender a lição que Deus está dando em cada passo. Amém? Deus abençoe, Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulos 117 e 118. O 117, 10 de março de 1902. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma. E como ia buscando a meu adorável Jesus e não o encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão, não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e sentia uma dor tão aguda que não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva. Enquanto me encontrava nesta dolorosa situação, mas sempre procurando-o, sem poder nem um momento abster-me de fazer novas buscas, finalmente o encontrei e lhe disse: Senhor, como te fazes cruel comigo? Olha um pouco tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços. E Jesus, compadecendo-me toda e olhando-me, disse: Filha amada minha, tens razão. Acalma-te, acalma-te, que estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres? A pena do amor é mais terrível que o inferno. Que coisa tiraniza mais, o inferno, um amor contraposto, um amor odiado? O que mais tiraniza a uma alma mais que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse quanto sofro eu ao te ver por minha causa tiranizada por este amor, para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Imagine você mesma, se eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer a quem me ama? Então, eu ao ouvir isto, toda comovida, disse: Senhor, diz-me, ao menos, se queres que me esforce para sair deste estado sem esperar o confessor, quando tu não vens. E ele acrescentou: Não, não quero que tu saias deste estado antes que venha o confessor. Deixa todo o temor. Eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas, e ao contato de minhas mãos, saberá que estou com você. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus, e sentindo o contato divino, me tranquilizo e digo: é verdade, ele está comigo. Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz: Luísa, minha filha, estou aqui. Aqui estou, não me procurem em outro lugar. E assim parece que estou mais tranquila. As penas do amor são piores, são maiores do que as penas do inferno. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Pensar que no inferno é a dor do ódio, é a dor do remorso, é a dor da, de saber que desperdiçou, que jogou a vida fora, de saber que o tempo recebido foi desperdiçado, foi jogado na lata do lixo. É aquele tesouro precioso que a pessoa tem nas mãos. Ela sabe que é um tesouro e mesmo assim ela joga fora.
Essa é a pena do inferno, a pena de odiar-se a si mesmo, de odiar-se a si próprio, por ter jogado fora todo o bem, toda a preciosidade que recebeu de Deus. Odiar a Deus, mas por causa de si, por causa dessa recusa que a pessoa fez em vida. Ela escolheu não, não estar unida a Ele eternamente. Rejeitou aquele, rejeitou na terra, rejeitou no tempo, sabendo, consciente de que, achando, né, uma soberba muito grande, achando que poderia subsistir sem Deus. Ela vai existir sim, mas colhendo os frutos dessa rejeição. E mesmo esse sofrimento todo, ele vem dizer que ainda assim, a dor do amor, o sofrimento do amor é maior, é mais terrível, é mais dilacerante. Porque é um amor que anseia estar com o amado. É um desejo de estar com o amor, de estar com aquele que é a vida da alma, a vida da criatura. Não é uma rejeição do amor, não é uma rejeição da vida, mas é uma busca ardente por estar junto do amor. Aquela realidade de que o amor não é amado, mas a alma que sofre essas penas do amor é aquela alma que deseja estar com o amado, deseja estar unida ao amado. E assim deveria ser o nosso desejo, esse martírio de amor por estar com o Senhor. E se no nosso coração houver esse desejo de estar com o amado, com o amor, o mais breve possível, a gente suporta as dores e sofrimentos da terra, as dores e sofrimentos do tempo presente, que, como diz São Paulo, não tem proporção com o que vai ser depois. E, e aí levantei agora há pouco e falei, hoje eu não vou fazer, agora de manhã não vai dar tempo de fazer a leitura, eu ainda tenho vídeos para fazer ainda da leitura de ontem do livro da vida íntima. E, e aí eu olhando, já peguei aqui o celular, falei, vou fazer logo a meditação do livro do céu. E aí vi que tinha mensagem de duas pessoas que é um compadre meu e a filha desse compadre. A minha comadre estava muito enferma, com câncer, em fase terminal mesmo, estava em cuidados paliativos. E, e aí eles mandaram mensagem ontem à noite ainda, no finalzinho da noite, e no comecinho da madrugada, informando que ela fez a passagem, que ela fez a Páscoa. E aí eu mandando mensagem para eles, porque a gente não sabe se vai conseguir ir lá para vê-los, né? E aí vinha assim muito no meu coração, que elas, né, as meninas relatando que ela sofreu muito, 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 estava sofrendo bastante, era um câncer muito invasivo, e ela estava sofrendo muito. E nesse sofrimento todo eu só via o amor de Deus, mas como que a gente expressa isso para as pessoas? Falar, nossa, esse sofrimento é maravilhoso, alegre-se com o sofrimento, porque esse sofrimento te assemelha com Cristo. Esse sofrimento te embeleza a sua alma. Como é que a gente fala isso para a pessoa? A gente sabe que a gente está tendo contato com esses escritos, mas é aqueles que não têm contato com esses escritos, que só vê o sofrimento como coisa ruim, só vê o sofrimento como se Deus apenas ou largasse a pessoa, estivesse castigando, como se Deus fosse um Deus que castiga sem amor, e não é. Quando Deus permite sofrimento, Ele está amando mais do que quando Ele está deixando a pessoa viver de boa. É isso que a gente está aprendendo. Então, quando a gente vê esse sofrimento, a gente se alegra por saber que Deus está comunicando a essa pessoa embelezamento da alma, porque a cruz embeleza a alma. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa Senhor, o Senhor deu uma oportunidade para essa minha comadre muito grande de se assemelhar a você, de se assemelhar a ti, quando esteve na terra, sofrendo dessa forma,
Claro que quem está acompanhando, principalmente quem está acompanhando, é excruciante ver a outra pessoa ali sofrendo, passando por né, aquele sofrimento todo. Mas conhecer que tudo isso é luz, é amor de Deus, faz com que o coração da pessoa seja acalentado. E aí esse amor, que ele fala, né, que é mais terrível do que a pena do inferno, é a pessoa ver ali o amor de Deus e desejar corresponder a esse amor de Deus, desejando amá-lo também, corresponder amando ele de volta. Então, o sofrimento vem ver nessa realidade do sofrimento o desejo de amar Deus mais ainda, porque entende que Deus está amando. Então, olha só, se a gente entende que Deus está nos amando, nos dando o sofrimento, a gente deseja amá-lo mais ainda. E esse sofrimento de amor, porque não é um sofrimento pelo sofrimento, que é o que muitas pessoas às vezes passam. Sofre, sofre que nem um condenado, né? Como diz a expressão, sofre que nem um condenado, mas não valoriza esse sofrimento, não vê, não enxerga nesse sofrimento o amor de Deus, um cuidado de Deus, e acha que o sofrimento é só ver o lado ruim do sofrimento, não vê que é amor de Deus. Então, se a pessoa consegue ver o amor de Deus e deseja amá-lo de volta, isso é também sofrimento, porque deseja amar, deseja a plenitude do amor, mas ainda não pode tocar nessa plenitude. Somente depois mesmo, na eternidade, é que vai tocar essa plenitude do amor. Mas se não aproveitar o tempo aqui da terra, do sofrimento mesmo, de amar mesmo o Senhor, de desejar esse amor, vai com muitos vazios para a eternidade. Então, assim, eu estou rezando para que essa minha comadre tenha aproveitado nesse tempo, amado muito. Porque uma das meninas havia me falado que ela pediu que não rezasse pela cura dela, mas para que ela fosse logo, mas para que ela passasse logo esse sofrimento e voltasse de volta. Mas aí eu fiquei pensando, mas desejar morrer, se for por amor de Deus, maravilha. Mas se desejar morrer para poder parar de sofrer, é terrível isso. Então eu desejei muito assim que esse desejo de morte fosse um desejo para se unir a Deus, para amar Deus de forma plena, para se unir ao amado. Então não deixar pedir para deixar de sofrer por causa do sofrimento em si, mas por causa de se unir a Deus. Então eu pedi isso e nossa Senhor, que ela possa ter recebido esse orvalho benéfico. É o desejo do meu coração. O outro texto, ele deixa eu pegar aqui outro texto. Ameaça de castigo, céu 118, de 12 de março de 1902. Continuei a ver o meu adorável Jesus, isto é, no meu interior, mas via-o dentro de mim, de costas para o mundo, com um flagelo na mão e a atitude de o mandar sobre as criaturas. E com isto parecia que sucedia um castigo sobre as colheitas, mortalidade de gente, e no momento de mandar aquele flagelo, tem dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo. Eu não queria, mas vós mesmos tendes procurado que vos exterminasse. Pois bem, os exterminarei. Disse isto e desapareceu. Então, olha só. Deus, quando ele vê o castigo mesmo ali, quando ele vê que realmente não tem muito o que fazer, ele já viu, né? Deus já sabe de tudo, já sabe todas as coisas. E já sabe as pessoas que realmente serão salvas e as que não. Aquelas que continuarão na obstinação, no erro, na persistência do pecado e não se converterão. Então, esses ele realmente quer exterminar, porque vê ali nessas pessoas que ela está irredutível no pecado, na obstinação do ódio, na obstinação da revolta, na obstinação da contrariedade à vontade de Deus. Ela não quer saber, essa ingratidão, apego a tudo que é terreno e não quer saber de se doar, de buscar o amor, de buscar
compreender quem é Deus, buscar conhecer quem é Deus, buscar essas realidades. Então, como ele vê tanta essa ingratidão, essas ofensas todas, o homem cada vez mais se embrenhando na realidade do pecado, na realidade das trevas, nesse contrário a tudo que Deus deseja, que Deus quer. E aí ele tem o que fazer mesmo, castigar, porque ainda no castigo ainda consegue salvar alguns. Ainda no castigo consegue salvar alguns. E se não tocar no castigo, todos pereceriam. Então, olha só, naqueles que ele ainda vê que tem salvação, ele permite os castigos, os flagelos. Aqueles que ele vê que não tem, não adianta, mesmo castigando não vai resolver, ele deixa a própria sorte, ele entrega a pessoa a si mesma. Ele deixa, olha, o pior castigo que uma pessoa pode receber, ele relata tanto isso no livro do céu, lá na vida íntima também ele fala sobre isso, que o pior castigo que a pessoa pode receber é o coração deixar a pessoa à mercê da própria vontade e o coração ficar empedernido de tal forma que não tem volta, mas é uma escolha da pessoa. E se a pessoa escolhe, Deus deixa, porque ela é livre. Então, olha que castigo terrível vocês. Esse é um terrível castigo. Pior do que aquele que toca a nossa carne, pior do que aquele que toca as realidades terrenas e nos faz sofrer na terra. É ser deixado por conta da nossa própria vontade. É Deus deixar a nós a nossa própria vontade. Isso que é terrível. Então a gente tem que pedir muito, Senhor, que a gente seja tocado pelos sofrimentos por causa da justiça, mas que a gente nunca seja tocado pelas suas costas, que o Senhor não nos vire as costas, jamais. Não vire as suas costas para nós, não desvie o seu rosto de nós. Não desvie o seu rosto de nós, Senhor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 28, capítulo 31, de 20 de novembro de 1930. O temor de perder um bem significa possuí-lo. Quem tem o direito de pedir o reino da divina vontade? Alimento para formar e fazer crescer a vida da divina vontade na criatura. Meu abandono no querer divino continua, ainda que com o temor de que por minha fidelidade pudesse ter a grande desventura de ser rejeitada de viver dentro do belo céu do Fiat Supremo. Ó Deus, que pena! Meu Jesus, não permitas que eu saia da minha amada herança que tu com tanto amor me deste e que com tanto zelo me guardaste sempre. Peço-te por amor do céu que com tanto amor estendeste sobre a minha cabeça, símbolo do céu que com amor maior ainda encerrava em minha pobre alma. Qual a tua vontade? Faz que ela reine sempre em mim e que seu reino se estenda em todo o mundo. Te peço por aquele amor com o qual criaste o sol, que bate continuamente a terra, sem jamais deter seu curso para entregar-me seu amor de luz, imagem viva e real do sol de seu querer, no qual mais do que num mar de luz envolvias a tua pequena filha. Peço-te pelo labirinto de penas nas quais estive envolvida e assediada, penas que me enchem de fel continuamente, que me fazem sentir sob a
chuva de tempestades que ameaçam sufocar-me, penas que não me é dada confiar no papel. Jesus, Jesus, tem piedade de mim e faz que reine em mim e em todos a tua divina vontade. Mas enquanto desabafava minha dor, meu doce Jesus, minha amada vida, me estendeu os braços para me sustentar e me disse: Minha filha, coragem, o temor de perder um bem significa possuí-lo, conhecê-lo e amá-lo e possuí-lo não por usurpação, mas com direito de propriedade. E quando um bem se possui com direito de propriedade, nenhuma lei, nem humana nem divina, pode com modos legítimos tirar os bens que se possuem. Muito mais que a absoluta vontade de teu Jesus é que tu possuas com direito de propriedade a herança do meu fiat divino, que com tanto amor te dei, para fazer que pudesses pedir com direito que o seu reino venha sobre a terra. Porque só quem possui minha vontade tem e pode com direito pedir que seu reino venha sobre a terra e se estenda por toda parte. E como o meu querer enche céus, sol, mar e tudo, apesar de não terem razão, são livremente dominados pela força potente e razão do meu fiat, no qual jamais se afastaram. Por isso, em nome do sol, do céu e de tudo, podes com direito pedir seu reino, porque a menor coisa e a maior, animada e dominada por minha divina vontade, é sempre superior ao homem, porque sem ela o homem ocupa o último lugar. É ele o degradado e o mais humilhado entre todas as coisas criadas. É o mais necessitado, o mais pobre, que para viver deve estender a mão a todas as coisas criadas para receber a caridade de seus benefícios, benéficos efeitos, e às vezes lhe vem negado por expressa vontade de quem as domina. Aliás, ponha os elementos contra o homem para fazê-lo tocar com a mão, o que significa não viver na herança dela. Só a minha vontade exalta as obras das nossas mãos criadoras, coloca-as em lugar de honra, as provê de todos os bens, de modo que de nenhum terá necessidade. Aliás, torna-a dominante de si e dominadora de tudo, em virtude da minha vontade que possui. Todos se inclinam e se sentem honrados de fazer-se dominar. Por isso, não temas, porque o temor torna infeliz o bem que se possui e amarga as alegrias mais puras, mais santas e divinas que há em meu fiat. Muito mais, pois cada ato feito em minha divina vontade forma o alimento para alimentar os atos passados feitos nela, porque tantos atos unidos juntos formaram sua vida na alma, e a vida não se pode conservar e crescer sem alimento. Por isso, um ato serve para conservar o outro e para formar a vida de minha vontade na criatura. Os repetidos atos formam a água para regá-la, o ar para dar o respiro contínuo a esta vida toda de céu, o batimento para fazer-lhe sentir o contínuo batimento do meu querer, o alimento para a conservar em vida. E assim como o corpo não pode viver sem alimento, sem ar que o faça respirar continuamente, e sem pulsar que dê o movimento a toda a vida, e não basta ter tomado alimento alguma vez, respirar e palpitar em intervalos, para poder formar a vida humana. Mas sim sempre, sempre, porque só os atos contínuos têm virtude de formar vida. De outra maneira, a vida se apaga. Assim, quem quer formar nela a vida do meu querer, tem a necessidade de atos repetidos, de modo que a esta vida não deve faltar nem o ar para fazê-la respirar, nem o alimento para alimentar, nem o calor, nem a luz para lhe fazer sentir a vida do céu em sua alma. Por isso, não se preocupe com outra coisa, senão sempre adiante em minha vontade. A preocupação, a ocupação da alma é de ir adiante na vontade de Deus, se aprofundar na vontade de Deus,
se cercar da vontade de Deus, entrar dentro da vontade de Deus, ficar submersa nessa vontade, ficar dentro ali dessa vontade, porque a criatura somente de posse dessa vontade é que ela consegue realmente fazer o bem ao qual ela é chamada a executar. E quando a alma tem o medo de perder, porque à medida que vai conhecendo o bem desses escritos, o bem desse conhecimento, o bem dessas verdades reveladas, o bem que é o que Deus está revelando. Não pelo conhecimento em si, mas o bem que Ele está transmitindo, o bem que é Ele mesmo, o bem que é a Sua Santíssima Vontade. À medida que nós vamos tocando essa realidade do que é a vontade de Deus, do que é essa vontade divina, e, e quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai sendo atraída a ela, mais a gente vai desejando estar dentro dessa vontade, imersos dentro dessa vontade. E ao temer perder isso, ter medo de perder isso, ah, Senhor, que medo de não merecer, porque merecer ninguém merece mesmo, mas o medo de não corresponder, é isso, o medo de não corresponder a tanto amor, a tanta misericórdia, a tanta doação de Deus, a tanto carinho de Deus, a tanta proximidade de Deus, medo de não corresponder. Esse medo de não corresponder já significa que a alma tem posse desse dom, já tem posse desse bem. Perder, o medo de perder esse bem já significa que tem. Mas quem tem, dificilmente vai perder. Mas ainda tem a possibilidade, porque a gente ainda está na Terra. E a nossa vontade ainda ela existe. Embora nós desejemos que ela fique submetida a de Deus, mas ela ainda está viva. Ela ainda vive, ela ainda respira. Até o último momento, enquanto houver respiração em nós, essa vontade ela ainda está. Porque essa vontade ela precisa estar viva para desejar a vontade de Deus. Se a nossa vontade morresse por completo, a gente ficaria inerte, a gente não teria vontade nem de desejar Deus. Imagina se aquela realidade do sonho, né? Quem não sonha é porque já está morto. Então quem não deseja é porque já está morto também. Quem não deseja está morto. Mas o que esse desejo vivo dentro de nós? É um desejo por Deus, é um anseio por Deus, é um querer Deus. É isso que a nossa vontade precisa estar dentro, nessa realidade, desejar Deus, as coisas de Deus, os bens de Deus, não pelos bens, mas por causa de Deus mesmo, porque foi para isso que Ele nos fez. Então, esse desejar, possuir e ter medo de perder medo de perder. Então, é buscar estar continuamente. Então, quando ele vem falar ali dos atos contínuos, quem tem esse direito de pedir esse dom? Quem tem direito de pedir a vontade de Deus na terra? Quem tem? Quem tem direito de pedir? Aquele que possui o dom. Aquele que tem o dom tem direito de pedir esse dom para os demais. Porque como que nós vamos pedir algo para o outro se nós não temos? E se nós não temos, nós não sabemos o que é. E se nós não sabemos o que é, como que a gente vai pedir para o outro? Aquilo que nem a gente experimenta, que nem a gente sabe como que é. Então, é necessário quando ele vai falando ali do alimento, do batimento, do respiro, que é o que são atos continuados para manter a vida humana, para manter a vida humana, que é necessário o batimento, é necessário o respiro, é necessário o alimento e tantas outras coisas que é necessário para que uma pessoa viva, biologicamente exista, assim também é dessa vontade de Deus. E para que essa vontade de Deus esteja viva dentro da pessoa, é necessário os atos contínuos. Assim como o batimento é um ato contínuo, quando cessa o batimento, vem a morte. Assim como o respiro também é contínuo, se cessa o respiro, também é a morte, se dá-se a morte. Assim como também é necessário o alimento para prover a vida, para nutrir a vida. Se cessa o alimento por um certo período, até algum tempinho a pessoa aguenta, mas depois ela morre também. Se ela deixa de ser nutrida, ela também perece.
E assim também os atos da vontade de Deus na alma. O primeiro ato, o grande primeiro ato é o desejo mesmo, é um ato contínuo de desejar todos os dias nós renovamos esse desejo, Senhor, eu desejo a sua vontade. Vontade de Deus reina sobre a minha vontade, reina dentro do meu coração, reina na minha vida. Toma posse, assenta no trono do meu coração e governa a minha vida. Esse é um desejo que a gente tem que ter todos os dias. É um ato de desejar estar sob a vontade de Deus, de forma contínua. E se desejamos isso de forma contínua, nós também temos o direito de pedir para as demais pessoas, para as demais criaturas. E quando vem o receio de perder isso, de perder essa graça ímpar, essa graça que não tem comparação com nenhuma outra que nós já toquemos pelo conhecimento, por experiência. Todas as demais experiências e conhecimentos anteriores que tínhamos à divina vontade não tem comparação, não tem proporção. É como se nós tivéssemos uma vida anterior e uma vida posterior ao conhecimento do que é a vontade de Deus e de como é viver nessa vontade, viver essa experiência, de dizer não todos os dias para nós mesmos, dizer não todos os dias para nós mesmos e dizer sim para Deus, dizer não para a nossa vontade, para a nossa opinião, para a nossa visão e dizer sim para Deus, dizer sim para a vontade de Deus, para a visão de Deus, para o entendimento de Deus, para o conhecimento de Deus, todos os dias, todos os dias, todos os dias, de forma continuada, de forma continuada. E assim poder pedir também esse bem para os demais, para que os demais também experimentem proporcionalmente que cada um vai poder experimentar, mas que cada um experimente, nem que seja um pouco do que é essa vontade de Deus reinante, operante na vida de uma criatura. É o desejo. Cada vez que a gente vai conhecendo mais, a gente deseja isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 117, 10 de março de 1902. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma e como ia buscando a meu adorável Jesus e não o encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão, não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e sentia uma dor tão aguda que não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva. Enquanto me encontrava nessa dolorosa situação, mas sempre procurando, sem poder nenhum momento abster-me de fazer novas buscas, finalmente o encontrei e lhe disse: Senhor, como te fazes cruel comigo? Olha um pouco tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços, e Jesus, compadecendo-me toda e olhando-me, disse: Filha amada minha, tem razão. Acalma-te, acalma-te, que estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres, a pena do amor é mais terrível que o inferno. Que coisa tiraniza mais? O inferno, um amor contraposto, um amor odiado? O que pode tiranizar a uma alma mais que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse quanto sofro eu ao te ver por minha causa tiranizada por este amor, para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Imagine você mesma se eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama e me ofende, quanto mais sofrerei
ao ver sofrer a quem me ama. Quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de que a Aline falou que a Luísa, ela sofria penas de inferno, né? Ela falou isso no estudo 61, no último estudo. Ela falou a respeito dessa privação, né, que a Luísa sentia. E eu entendo assim que ela sofre a privação das almas que estão vivendo o inferno, né, que estão no inferno. Porque lá elas não têm Jesus. O sofrimento maior de quem está no inferno é saber que nunca mais vai ver Jesus. Então, esse sofrimento que ela está sentindo aqui, que ela diz que ela quase morreu, né? Ela quase morreu. Mas também ela pode, essa privação dela, essa dor que ela sente, é das almas que estão sendo purificadas no purgatório. Porque elas ali, elas viram Jesus e depois elas não veem mais, né? Elas ficaram diante de Jesus e viram como ele é, quem ele é, e depois foram para o lugar onde ele não está, assim, constantemente como no céu, né? E, e ele de vez em quando aparece lá para dar um refrigério. Nossa Senhora também vai até o purgatório, né? Para dar um alívio para essas almas que estão sofrendo ali, né? Os preenchimentos, né? Dos vazios de amor. Então, Jesus diz aqui, né, que a pena do amor é mais terrível que o inferno, porque lá no inferno a alma escolheu ir para lá, porque ela não quis Jesus. Agora no purgatório não. Ela queria Jesus, mas ela ainda não estava pronta para ir para o céu. Tinha muito vazio de amor para ser preenchido ali, né? E essa é uma pena, né, dolorosíssima, como a gente vê, né, a Luísa descrever, né, em todos os trechos quase, até lá no último volume, os últimos, ela de vez em quando ainda fala, né? Ela ainda sofre um pouco. E essa pergunta que Jesus faz, né? Que coisa tiraniza mais o inferno? Um amor contraposto, um amor odiado? Né? Não, né? Porque quem odeia o amor, quem odeia Deus, né? Isso não vai tiranizar o inferno. O inferno vai ficar feliz, né? É isso que eu entendi dessa pergunta de Jesus. Né? Aí ele pergunta também o que pode tiranizar a uma alma mais que o inferno? Um amor amado, né? Então, o que tiraniza o inferno são as almas do purgatório, que são o amor amado. Elas viram Jesus e desejaram ficar com ele, ir para o céu, só que não estavam prontas ainda. E isso tiraniza o inferno, porque eles não tiveram essa escolha, né? Os demônios não tiveram essa escolha de poder optar, né? Depois que que eles pecaram, né? Que eles decidiram ficar contra Deus. Eles não tiveram uma segunda chance, mas as almas das criaturas humanas, elas têm essa segunda chance, que é o purgatório. Então Jesus está dizendo que ele sofre muito mais de ver uma alma sofrendo por amor, né, do que aquelas que não amam a ele, porque aquelas já fizeram a sua escolha, elas já decidiram, né? E a gente vê no Instagram, quando a gente vê uma vez só um vídeo, um tipo de vídeo, e ele continua mandando vídeo. Então, eu recebo muito vídeo de um rapaz lá que ele fala assim com uma propriedade, com um amor pelo inimigo de Deus, que é uma coisa assim impressionante de ver. Ele está realmente decidido, ele fala do mal da mesma forma que a gente fala do bem
quando a gente vai participar, por exemplo, do podcast, lá, a gente está falando da divina vontade, a gente está falando do bem, a gente está falando do amor, a gente está falando de Jesus, e ele fala do inimigo de Deus muito até melhor do que a gente que está começando agora a falar sobre a nossa experiência na divina vontade. Ele fala da experiência dele com toda a segurança, com toda a certeza e com amor grande, né? Tá certo que a Aline falou, né? Tem pessoas que não sabem o que fazem, mas tem pessoas que já sabem que estão decididas, né? Que o que elas querem. Então Jesus pede a ela que ela, para não fazer ele sofrer, né? Mais do que ele já sofre por aqueles que não o amam, que ela deveria estar tranquila, né? Pela privação dele, né? Para ela é muito difícil isso, mas nós já compreendemos, né? Que nós não vamos ver Jesus, que nós acreditamos, né, pela fé. Então nós ficamos tranquilos. Isso faz com que a gente não dê esse sofrimento para Jesus, né? E a gente faz companhia para Ele no sofrimento que Ele tem daquelas almas que não o amam, que não o desejam, que não querem saber dele. Então, ao ouvir isto, toda comovida disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que me esforce para sair deste estado, sem esperar o confessor quando tu não vens. E ele acrescentou: Não, não quero que tu saias deste estado antes que venha o confessor. Deixa todo o temor. Eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas, e ao contato de minhas mãos saberá que estou com você. Ai, que lindo! Ai, Jesus. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus e, sentindo o contato divino, me tranquilizo e digo: é verdade, está comigo. Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz: Luísa, minha filha, estou aqui, estou aqui. Não me procure em outro lugar. E assim parece que estou mais tranquila. Essa segunda parte é maravilhosa, né? O que Jesus fez, né? Com ela, né? Dela sentir mesmo, né? Ele apertando as mãos dela assim para mostrar que está com ele. E quando isso não é o suficiente, ele ainda vem dizer, né? Ele aparece para dizer, né? Estou aqui, não me procure em outro lugar, né? Então essa certeza nós temos, né? Que Ele está dentro de nós para não procurar em outro lugar, né? Isso eu posso testemunhar aqui, que isso aconteceu ontem comigo, lá no meu trabalho, né? Estava acontecendo uma confusão muito grande, muita confusão acontecendo lá, com aluno, com diretor, com professor, com pai de aluno, né? Aí começou a ficar um ambiente assim perturbador, assim, uma coisa assim muito ruim, né? Um ambiente pesado. E eu estava me deixando contaminar por isso. Tava ficando assim, meio, sei, tava me deixando envolver naquele ambiente. De muitas coisas que acontecem na escola que as pessoas não fazem nem ideia. É muita vontade humana também, né? Só para dar um exemplo, um pai de aluno ligou lá, querendo falar com o responsável, para que a pessoa responsável, que no caso é diretor, né? Ficasse responsável pelo guarda-chuva do filho dele. Eu fiquei assim tão chocada com aquilo que eu não sabia nem o que falar para a pessoa. E eu estava tentando entender, porque o homem não estava nem sabendo falar direito, a ligação estava ruim. E eu entendi que ele queria que a gente desse garantia de que ninguém ia roubar o guarda-chuva do filho dele, numa escola de 900 alunos. E que ficam o tempo todo zanzando pela escola, por toda parte, né?
não tem como, né? Nem se eu deixar o meu guarda-chuva na secretaria ali, que é um lugar que não entra quase aluno, é muito raro entrar, é capaz de sumir dali, porque é capaz de até um próprio professor pegar e levar embora. Que já aconteceu até de pegar comida da geladeira de outra pessoa, de outra marmita na geladeira. Falaram que já aconteceu de terem pegado na geladeira. O próprio professor. Então, como que eu vou garantir o guarda-chuva do menino? Eu fiquei tão indignada com aquilo, mas é porque é por causa da vontade humana das pessoas. Elas acham que tem que ser do jeito que elas querem. E aí a outra funcionária percebeu que eu estava ficando nervosa, ela pegou o telefone para atender e ficou lá. E falei, vou para a diretora mesmo. Porque ela também achou um absurdo o homem falar que a diretora não entendeu nada que ele estava querendo dizer, a ligação estava ruim. Acho que caiu a ligação e ela também ficou assim, sem entender. Mas é tanta vontade humana assim. É pai de aluno assim que chega 5 minutos antes de bater o sinal e faz que a gente largue o nosso trabalho da secretaria para ir lá chamar o filho dele lá na sala, lá em cima, que é uma distância muito grande, onde fica a sala de aula que ele queria. E a outra pessoa ficou sozinha na secretaria para atender balcão, telefone, atender professor, atender um monte de coisa, porque a outra estava almoçando para poder chamar a filha dele para ir embora 5 minutos mais cedo, porque o carro dele estava parado ali por perto. E aí eu fico assim, eu vou, mas eu fico, Jesus fica dentro de mim e fica indignado, indignado com a vontade humana das pessoas, né? E aí, se eu não faço isso, a outra funcionária me chama a atenção porque ela fala que aquela escola, sempre as pessoas foram muito bem atendidas ali, né? E para não arrumar confusão com ela, eu fui, né? Eu fui chamar a aluna. E ela foi embora mais cedo pelo portão principal, porque o pai dela não queria deixar o carro estacionado ali, sendo que não tinha muito carro ainda naquela rua. O movimento fica mais na outra rua, onde a maioria dos alunos saem. E aí eu comecei a ficar perturbada com isso. Aí eu parei e pensei, não posso ficar assim. Onde está Jesus nessa situação? Eu parei e fiquei pensando, fiquei olhando para Jesus, sabe? Buscando ele dentro de mim, para ver onde que ele estava nessa situação, que tudo é a divina vontade. E aí Jesus me tranquilizou, dizendo, essa era a minha vida na Terra, né? Lidar com a vontade humana das pessoas, né? Não que Jesus ele atendia a vontade humana das pessoas e fazia, né, para elas o que elas queriam, né, nesse sentido, né, como a gente é orientado a fazer ali na escola, mas Jesus ele ficava, né, ali reparando, né, pedindo perdão a Deus porque eles não sabem o que fazem, porque eles estão numa vontade humana tão egoísta, tão voltada para dentro de si mesmo, que eles querem que as coisas aconteçam da forma que eles querem, que a gente entende, né, como que era a vida de Jesus, né? Um monte de gente querendo pedir até que o filho ficasse um do lado direito, outro do lado esquerdo dele no céu, né? É assim, coisas assim que não tem sentido, né? Não faz sentido, né? Uma mãe pedir uma coisa dessa para Jesus. Ela podia pedir que os filhos dela fossem para o céu, que eles fossem, né? Que Jesus iluminasse a mente deles. Pedir alguma coisa para o espiritual dos filhos, assim, para os filhos serem santos já aqui na terra, né? E não que os filhos dela fossem colocados à frente dos outros, né? Como melhores, né? Lá no céu, numa posição assim, né? Que é para poucos, né? Que é para santos, mártires, para, não sei, né? A gente não sabe onde que a gente vai ficar no céu, né? Nem na divina vontade, né? A gente sabe que tem uma hierarquia lá, mas eu não sei se eu vou ficar na primeira ou na última posição, ou no meio, eu não sei. Isso não me importa.
né? O que importa é a glória de Deus, né? Ele que tem que receber a glória, ele é que tem que se sentir amado, porque a maioria das pessoas não amam a ele, né? Só se enxergam a si mesmos. E então nesse momento que eu me voltei para dentro de mim mesma com Jesus, para entender o que ele estava passando ali naquela situação, foi instantâneo a calma, a tranquilidade que voltou para minha alma, né? Então, é uma coisa assim incrível, é o que acontece quando a gente olha para Jesus. A gente não precisa nem ficar sentindo ele apertar a nossa mão, não, né? Nem ele falar, eu tô com você, né? Não me procure em outro lugar. Ele não precisa falar assim, audivelmente, né? Porque a gente sabe já que a gente não pode procurar ele em outro lugar, que ele está dentro de nós. Quando a gente busca ele dentro de nós, ele vem e nos tranquiliza, né? Como tranquilizou a, a, a Lenita, né? Ontem na live que ela falou, né? Quando ela ouviu Jesus através da Aline, na hora ela ficou tranquila com relação à filha dela. Então é isso, né? É isso que a gente tem que testemunhar e que a gente tem que é, falar mesmo, né? Para as pessoas, né? Olha para Jesus, né? E teve uma outra situação lá que depois eu conto, porque senão vai estender muito o vídeo aqui, né? De outra pessoa com uma vontade humana assim, né? Totalmente sem Deus mesmo, né? Porque por causa de uma fofoca que aconteceu lá na escola, em direção à filha dela, tem 2 aninhos de idade, uma fofoca que não era uma verdade, né? É um mal entendido que chegou até ela e como se fosse verdade, como se fosse uma fofoca verdadeira. E ela ficou tão abalada que ela não conseguiu mais trabalhar depois disso. Ela só chorava, chorava, chorava. Fez todo mundo se movimentar em direção a ela. Prejudicou o trabalho de todo mundo ali da secretaria, a, a, a função dela, que é importantíssima lá, que é ficar cuidando dos alunos fora da sala de aula. Eles ficaram lá só, assim, o lugar dela ficou vazio ali. A outra funcionária teve que dar conta do trabalho dela e o da outra que estava lá chorando. E ontem ela não foi trabalhar por causa disso, até faltou, de tão abalada que ela ficou por causa de uma coisa que falaram em direção à filha dela, que iam fazer um mal para a filha dela, que queriam fazer um mal, né, uma violência, né, muito grave em direção à filha dela. E ao invés dela confiar em Deus e dizer para a pessoa assim, não vai acontecer nada com a minha filha, porque Deus está comigo, eu confio em Deus e nada vai acontecer, teria morrido ali mesmo aquela situação, mas ela ficou totalmente abalada. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ela chorava tanto que parecia que a filha dela tinha morrido. Tanto que ela chorava. E eu fiquei assim, vendo, né? Vendo aí a vontade humana, vendo a falta de confiança em Deus que as pessoas têm, a falta de amor, a falta de, se, de mesmo de não ter medo de uma coisa que não é nem verdade. Depois que falaram para ela, esclareceram tudo, chamaram o aluno lá e ele disse que era um mal entendido, chamaram todos os alunos envolvidos e não era nada daquilo. E ela continuou a chorar sem parar. Não trabalhou mais. Meu Deus, como que Jesus se sente vendo, né, uma pessoa assim, né, uma alma assim tão desesperada porque não confia nele, que ele está cuidando da filhinha dela. E é uma coisa assim que a gente fica chocado de ver, porque a gente não consegue entender como as pessoas conseguem viver dessa forma, sem confiar em Deus. E quando a gente confia nele, quando a gente, né, está sempre buscando ele para nos tranquilizar no momento que a gente passa por uma situação, naquele momento a gente fica privado dele porque a gente não vê ele naquele primeiro momento, aquele primeiro instante
que Ele permite para a gente sentir mesmo a ausência dele e saber o quanto Ele é importante na nossa vida, né? Ele depois, né, faz com que a gente entenda, vendo nossa inteligência, né, o buscar a Ele, né, para entender o que está acontecendo. E aí quando a gente vê que a gente sem Ele é nada mesmo, né, a gente é esse poço de desespero, né, que é capaz de até de uma loucura, porque não vê Jesus, não vê Ele em nada, em situação nenhuma, né? Só vê Jesus na hora de pedir um favor, uma graça, na hora de pedir alguma coisa assim, um interesse próprio, né? Aí vê Jesus, mas no momento em que ela tem que buscar, no momento da, de uma situação que está tirando ela, né, da paz, né, que está causando perturbação nela, ela não se lembra dele, né? Ela quer por suas próprias forças resolver aquela situação. E aí acontece o que aconteceu, né, com essa pessoa e com a maioria das pessoas, né, que estão sempre angustiadas, que estão tendo crise de pânico. A mãe veio falar de uma filha dela também que está com crise de pânico. É tanta situação ali, né, que a gente vê o quanto Jesus sofre, né? Ele sofre, como ele está dizendo aqui nesse trecho. E a gente tem que, como a Aline falou, né, ficar muito atento para a gente fazer companhia para Jesus, né, para a gente não se deixar se influenciar, né, por todo esse mal que nos cerca, né, como quase aconteceu comigo, mas aí imediatamente busquei Jesus, né, e eu buscando Ele, né, eu estou reparando por aqueles que não buscam, né, e, e fazendo com que Ele sofra, né, um pouco menos, né, o que as criaturas enviam em direção a Ele, de falta de confiança nele. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 13 de março, volume 4, capítulo 117 e o 118. 10 de março de 1902. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma. E como ia buscando meu adorável Jesus e não o encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão. Não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e sentia uma dor tão aguda que não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva. Enquanto me encontrava nesta dolorosa situação, mas sempre procurando, sem poder nem um momento abster-me de fazer novas buscas, finalmente o encontrei e lhe disse:
Senhor, como te fazes cruel comigo? Olhe um pouco, tu mesmo, se não penas que eu possa tolerar. Olhe um pouco tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços, e Jesus, compadecendo-me toda e olhando, me disse: Filha amada minha, tens razão, acalma-te. Acalma-te que estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres a pena do amor, é mais terrível que o inferno. Forte, né? A pena de sofrer por amor, né, a uma outra pessoa, vamos dizer assim, é muito mais terrível que o inferno. A pena do amor é muito mais forte, né? É forte isso, né? Que coisa tiraniza mais? O inferno, um amor contraposto, um amor odiado? Não, não tiraniza mais, né? Porque a pessoa no inferno odeia Deus, né? Assim, sente uma revolta muito grande em direção a Deus, né? Porque ele fala aqui, o que mais tiraniza? O inferno, um amor contraposto, um amor odiado? O que pode tiranizar a uma alma mais que o inferno? Né? Porque lá no inferno, né, é um amor odiado, ou um amor assim contraposto, né? É um amor contra, sabe? Porque são almas que amam a si mesmo, né? Que rejeitaram a Deus. Então, é um amor que é odiado, né? Então, Deus, ele é odiado. Deus é amor, né? Então, ele é odiado, sabe? As almas que vivem lá são almas que contrariaram a Deus, que não rejeitaram a Deus, né? Que foram contra, né? A Deus. Então, assim, aí Jesus fala que o que mais pode tiranizar a alma mais que o inferno? Um amor amado, olha só. Um amor que é correspondido, que é realmente amado. Então, o que mais tiraniza a alma, né, que faz a alma sofrer, é, é o amor em direção a Deus, né? E ele sofre muito, porque a alma está sofrendo por amor a ele. É por ele que a alma sente dor e sente penas, né? Então, isso tiraniza muito mais, né? Se você soubesse quanto sofro, eu, ao te ver por minha causa, tiranizada por este amor, imagina, né? Então ele sofre muito mais, ele ama a todos, né? Como a Aline falou na partilha dela, até as almas que estão no inferno, né? Não tem como não amar, né? Mas ele ama muito mais por ali, ele sofre, né? Pelas almas que estão no inferno, né? As almas que se perderam, porque é parte dele, mas ele sofre muito mais por uma alma que está sofrendo, vamos dizer assim, por ter escolhido ele, sabe? Por amar a ele, por querer ele, entendeu? Uma alma que só pensa nele. Então, isso para ele é, meu Deus, né? De ver uma alma que só quer ele sofrer, né? Enquanto as outras, né, que estão no inferno sofrem, sabe? Mas não sofre por amor a eles, né? Por amor a ele. Não, não, mas odeia ele, né? Sente raiva de Deus, né? Aí ele fala aqui: para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Então, assim, né, para não fazer Jesus sofrer tanto, a gente tem que manter a calma, né? Se manter em paz, não ficar agitada, né? Porque isso, essa agitação, ele sente toda essa agitação, porque ele sabe que é por causa dele. Então, meu Deus, né? Quanto deve doer para ele, né? Assim, então ele faz ele sofrer muito, né? Então, para que ele não sofra tanto, para que ele não sofra, a gente deveria manter a calma, né? Manter a paz, a calma e a tranquilidade diante, né, das situações. Nesse caso aqui, a gente sofre essa privação de Luísa, mas as situações, né, que ali a divina vontade nos permite, as situações então, do dia a dia, as coisas difíceis que acontecem. A gente vai manter a tranquilidade, né, a paz, não se agitar, né, porque Jesus sofre por causa disso, né? Imagina você mesma. Se eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama, olha só, ele sofre,
né? Ele sofre pelas almas que não amam ele. Ele já sofre por ver aquelas almas que rejeitam a Deus. Não só quem está no inferno, mas quem está vivendo aqui ainda. As almas que vivem aqui e que são indiferentes a Deus, que não amam a Deus, não reconhecem, realmente que é contra. Ele tem raiva dele aqui mesmo, em vida, né? Então ele sofre, né, pela rejeição das almas. Ele ama demais, então ele sofre muito por quem rejeita ele. Ele já sofre. Então, assim, imagina, né, por quem ama ele, é uma dor muito maior, né? Ó, eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama e me ofende. Quanto mais sofrerei ao ver sofrer a quem me ama. Certo? Então eu ouvi isto toda comovida disse, Senhor, diz-me ao menos, se queres que me esforce para sair desse estado sem esperar. O confessou quando tu não vens. E ele acrescentou, não, não, quero que tu saia desse estado antes que venha o confessor. Desse estado, né, ali de penas, de dor, de sofrimento, de agitação, né? Deixa todo temor, eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas, e ao contato de minhas mãos, saberá que estou com você. Olha só, que lindo, né? Jesus para acalmar ela, olha só. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus. Olha que coisa, meu Deus. E sentindo o contato divino, me tranquilizo e digo a verdade, está comigo. Então, né, assim, aquela questão a presença sensível dele, né, ele deixou ali para ela sentir, né, para ela ficar calma, para tranquilizar ela, para ela não sofrer, né, sempre que ela queria vê-lo, né, e queria se agitar, ele apertava a mão dela para ela sentir, olha, eu estou aqui, eu não te deixei, né, não te deixei, você não está me vendo, mas estou aqui. Então, ele faz e ela sentir, né, essa presença sensível dele, que lindo. Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz, Luísa, minha filha, estou aqui, estou aqui. Não me procure em outro lugar, olha só, que coisa mais fofa, meu Deus, né? Como ele nos ama e se preocupa demais, né? Gente do céu. E assim parece que estou mais tranquila, meu Deus. Ai, né? Como é que a gente não ama, né? Como não amar esse Deus tão incrível? Meu Deus do céu, ele é muito fofo, ele é muito lindo. Capítulo 118, 12 de março de 1902. Ameaça de castigos. Continuei a ver o meu adorável Jesus, isto é, no meu interior. Né? Claro, não via sensivelmente ele, né? Visível. Mas interiormente ele sempre mostrava ele que estava presente, né? Mas via-o dentro de mim de costas para o mundo, com um flagelo na mão, em atitude de o mandar sobre as criaturas. E com isto parecia que sucedia um castigo sobre as colheitas, mortalidade de gente, e no momento de mandar aquele flagelo, tem dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo. Eu não queria, mas vós mesmos tendes procurado que vos exterminasse, pois bem, os terminarei. Nossa, que forte, né? Então é as almas mesmo que procuram a justiça. Ele fala em outros textos, né? Não sou eu não quero castigar, mas elas me obrigam, elas pedem, né? Elas puxam a justiça mesmo, né? Com os pecados, as ofensas. Ele não quer, ele nos ama demais, gente. Olha a preocupação dele com a Luísa, para ela não ficar agitada, né? Sempre que ela se agitava, ele apertava a mão dela. Meu Deus, isso, nossa, mexeu demais comigo assim. Ele é muito incrível, sabe? Ele não quer fazer isso. Não quer ver a gente sofrer, ele ama muito, né? Mas o amor dele é tão grande por nós, para nos salvar, né? De nós mesmos, né? Ele manda a justiça, né? A justiça dele não está separada do amor, da caridade, né? A justiça dele é amor. Ele não quer ver a gente sofrer, mas ele precisa, por amor, para salvar a alma, ele envia os castigos, né? Meu Deus do céu. Então é isso. Dito isto, desapareceu. Muito incrível, né? Nosso Deus é muito incrível. Ai, meu Deus. Amém, Infinity.